Jericó era uma cidade especial na Palestina antiga. Localizada a poucos quilômetros do Rio Jordão, era uma das cidades mais antigas do mundo conhecido. Suas terras eram férteis, suas ruas eram movimentadas e seu povo variava desde os mais abastados até os mais pobres. Era uma cidade de contrastes, onde riqueza e miséria conviviam lado a lado. Naquele dia específico, Jericó estava ainda mais agitada. Uma multidão se reunia pelas ruas empoeiradas, todos com o mesmo objetivo: ver o famoso mestre da Galileia, Jesus de Nazaré. Sua reputação havia se espalhado por toda a região. Diziam que ele curava os doentes apenas com uma palavra, alimentava multidões com poucas migalhas, expulsava demônios com autoridade e tratava bem até os mais desprezados pela sociedade. Jesus vinha de Pérea, acompanhado de seus discípulos e de muitos seguidores. Tinha acabado de restaurar a visão a Bartimeu, um mendigo cego, que gritou por misericórdia ao passar por Jericó. Esse milagre havia aumentado ainda mais a expectativa em torno dele. E entre as pessoas que se aglomeravam para vê-lo passar, havia um homem cujo nome seria lembrado por séculos: Zaqueu. Um homem rico, poderoso, mas profundamente solitário. Ele não era apenas mais um publicano. Era chefe dos cobradores de impostos, ocupando posição de destaque e influência. No entanto, sua vida era marcada pela rejeição, pela culpa e pela busca por algo que ele nem sabia explicar direito: paz interior. Zaqueu havia ouvido falar sobre Jesus. Talvez alguém tenha contado histórias de amor e perdão. Talvez tenha sentido um desejo sincero de encontrar-se com esse mestre diferente de todos os outros. Mas havia um problema. Ele era baixo de estatura, e a multidão impedia que enxergasse Jesus. Mesmo sendo um homem importante, ele não hesitou em fazer o que fosse necessário. Correu à frente, subiu numa figueira brava e esperou ansioso. E ali, entre os galhos grossos, seu coração batia forte. Ele não sabia o que viria a seguir, mas sabia que precisava ver Jesus. E foi exatamente nesse momento que Jesus parou. Levantou os olhos, olhou diretamente para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Essa frase mudaria para sempre a história daquela cidade e a história de vida de Zaqueu. A cena deve ter sido impactante. Jesus, cercado por multidões, para diante de uma árvore. Levanta os olhos e chama alguém pelo nome. Não foi por acaso. Jesus o conhecia. Sabia seu nome, sua história, seus pecados, suas lágrimas secretas. E ainda assim, escolheu ir à sua casa. Zaqueu ficou surpreso. Não imaginava que Jesus repararia nele. Para a maioria das pessoas, ele era apenas um traidor, um opressor, um pecador. Mas Jesus via além das aparências. Ele via o coração. E no coração de Zaqueu havia um desejo sincero de mudança. Havia arrependimento, mesmo que ainda não confessado. Havia sede de Deus, mesmo que ele não soubesse expressá-la. E sem perder tempo, Zaqueu desceu da árvore com alegria. A emoção transbordava em seu rosto. Ele não hesitou, não perguntou por quê, não colocou condições, apenas obedeceu e recebeu Jesus em sua casa com gratidão. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Alguns começaram a murmurar: este homem vai hospedar-se com um pecador? Para eles, Jesus deveria manter distância de alguém como Zaqueu. Deveria estar rodeado de fariseus, escribas, líderes religiosos. Mas Jesus veio buscar o que estava perdido. Veio mostrar que o reino de Deus não é baseado em status, riquezas ou aparências, mas no coração transformado. Sou o profeta Elias e vim através de sonhos e visões revelar o que Deus me mostrou. Espera, vou compartilhar contigo uma mensagem urgente e poderosa.
Recebi uma visão durante a noite. Vi uma grande igreja, com muitas pessoas cantando e orando, mas o Espírito Santo estava distante. As mãos levantadas, os corpos dançando, as vozes clamando, mas o coração endurecido. Deus me mostrou que há muitos que servem com os lábios, mas o coração está longe. Também vi pastores vendendo bênçãos, prometendo curas por dinheiro, fazendo alianças com o mundo. Vi homens e mulheres trocando a verdade por mentiras e a salvação por comodismo. Deus me falou claramente: filho meu, vai e avisa o povo. O tempo é curto. O juízo começa pela casa de Deus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Há falsos profetas entre vós que pregam prosperidade, enquanto almas se perdem. Há falsos pastores que apacentam a si mesmos e não ao rebanho. Há cristãos que amam o mundo mais do que a Cristo. Mas também vi um remanescente fiel, pessoas que oram de joelhos, que choram pelos pecados, que vivem pela palavra, que buscam a justiça e a santidade. A estes, Deus disse: eu os abençoarei, os fortalecerei e os usarei para salvar muitas almas. Se você sentiu isso no coração, é porque Deus está te chamando. Pare de viver na mentira, no pecado escondido, nas promessas vazias. Volte para Cristo antes que seja tarde. Pois eu vos digo, em breve o céu será aberto e o Filho do Homem virá com poder e glória. Os que o receberam verdadeiramente serão salvos. Os que o rejeitaram sofrerão eternamente. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho, porque o Senhor vem. Zaqueu era conhecido em Jericó. Todos sabiam quem ele era. Um homem rico, poderoso, chefe dos publicanos, alguém que muitos evitavam e poucos respeitavam. Para os judeus, ele era um traidor do povo, pois trabalhava para Roma, cobrando impostos excessivos e lucrando com o sofrimento alheio. Muitas vezes, os publicanos eram acusados de corrupção e ganância, e Zaqueu, sendo chefe, certamente carregava esse estigma ainda mais pesado. Porém, naquele dia, algo mudou. Quando Jesus chamou seu nome, não houve julgamento, não houve condenação, apenas graça. Jesus não disse: Zaqueu, desce daí e muda sua vida primeiro. Não. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Essas palavras foram como um raio de luz no coração escuro de Zaqueu. Na verdade, elas não apenas iluminaram, elas transformaram. Pois quando Jesus entra na vida de alguém, ele não fica só de passagem. Ele vem para habitar. E onde ele habita, há libertação. Quando Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, algo começou a acontecer dentro dele. O Senhor falou, orou, compartilhou, e o Espírito Santo agiu profundamente em sua alma. Foi ali, na intimidade de sua própria casa, que Zaqueu entendeu pela primeira vez o que era ser amado incondicionalmente. Entendeu o que era ser aceito por quem ele realmente era, um pecador salvo pela graça. E então, diante de todos os presentes, ele se levantou e declarou: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, devolvo 4 vezes mais. Essa foi uma declaração surpreendente. Não foi feita por obrigação ou medo, foi feita por gratidão, por convicção, por mudança interior real. A transformação de Zaqueu não foi superficial, foi radical. Seu encontro com Cristo gerou frutos visíveis. Na lei judaica, a devolução de 4 vezes mais era exigida apenas em casos específicos, como roubo de gado. Êxodo 21:37. Mas Zaqueu foi além. Estava disposto a restituir com generosidade, mostrando que seu coração agora estava sensível à justiça e ao amor ao próximo. Jesus, então, respondeu com palavras que ecoariam por séculos: Hoje
veio salvação a esta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A frase filho de Abraão era significativa. Mostrava que Zaqueu, apesar dos seus pecados, fazia parte do povo escolhido de Deus. Mostrava que a promessa de bênção dada a Abraão podia alcançar até mesmo um publicano rejeitado. Mostrava que a salvação não depende de obras, mas da misericórdia divina. E aquela casa, outrora marcada pelo egoísmo e pela ganância, tornou-se um lugar de bênção. Ali, o amor de Cristo venceu o pecado. Ali, o perdão triunfou sobre a culpa. Ali, um homem foi salvo e transformado. Zaqueu saiu daquela casa não mais como o mesmo homem. Sua vida havia sido completamente renovada. Ele deixou de ser um explorador para tornar-se um servidor. Deixou de viver para si mesmo, para viver para Deus e para o próximo. Sua história mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Ninguém é tão perdido que Jesus não possa encontrá-lo. Ninguém é tão distante que Jesus não o chame pelo nome. E assim, o homem que subiu numa árvore por curiosidade, desceu com um novo coração, e sua casa se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. O encontro de Zaqueu com Jesus não foi uma experiência emocional passageira. Foi um encontro real, profundo, transformador. Muitas pessoas têm experiências religiosas, ouvem pregações poderosas, sentem emoções durante cultos ou retiros espirituais, mas voltam à vida normal dias depois. Porém, o que aconteceu com Zaqueu foi diferente. Ele encontrou-se com aquele que é a fonte da vida verdadeira, e isso mudou tudo. Muitas vezes, as pessoas buscam Deus por curiosidade, outras por necessidade, algumas por tradição, mas poucas se aproximam dele com sinceridade. E quando isso acontece, Deus age. Ele responde, ele chama, ele salva. Zaqueu subiu na árvore por curiosidade, mas desceu com propósito. Desceu com um coração novo. Desceu disposto a mudar. E essa mudança não ficou só no coração. Manifestou-se em atitudes concretas. Deu metade dos seus bens aos pobres, devolveu 4 vezes mais do que havia tirado injustamente. Começou a viver com integridade, justiça e amor ao próximo. Esse é o sinal mais claro de uma verdadeira conversão. Os frutos. Jesus mesmo disse, pelos frutos os conhecereis. Não bastam palavras bonitas ou promessas vazias. Quando alguém encontra Cristo, há evidências visíveis. A mudança de caráter, de comportamento, de prioridades. E a reação de Jesus diante dessa mudança foi imediata e cheia de graça. Hoje veio salvação a esta casa. Salvação não era algo que Zaqueu merecia, era algo que ele recebeu pela misericórdia divina. Salvação não depende de obras, mas gera obras. E as obras de Zaqueu foram a prova visível de que ele havia sido alcançado pelo amor de Deus. Jesus também afirmou, porque também este homem é filho de Abraão. Isso era importante porque muitos judeus excluíam publicanos e pecadores da promessa feita a Abraão. Para eles, só os justos, os santinhos, os observadores da lei faziam parte do povo escolhido. Mas Jesus mostrou que ser filho de Abraão não depende de linhagem ou posição social, mas de fé. Abraão foi abençoado porque creu. E Zaqueu, mesmo sendo um publicano, tornou-se herdeiro da mesma promessa ao crer em Jesus. A mensagem de Cristo ali era clara. A salvação é pela fé e é para todos. Judeus, ricos, pobres, pecadores, rejeitados, todos podem encontrar graça diante de Deus. E essa história nos mostra que o Evangelho não é exclusivo, mas inclusivo. Jesus não veio para os já salvos.
Ele veio buscar os perdidos, como ele mesmo declarou, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quantos de nós nos identificamos com Zaqueu? Quantos já nos sentimos distantes de Deus? Quantos carregamos culpa, vergonha, solidão? Quantos temos tentado preencher o vazio do coração com coisas que nunca satisfazem? Jesus quer nos encontrar. Ele não espera que estejamos perfeitos para vir até nós. Ele vem onde estamos, mesmo que estejamos escondidos entre os galhos de uma árvore, mesmo que estejamos perdidos no meio de uma multidão. Ele para, levanta os olhos, chama nosso nome e diz: hoje preciso entrar na tua casa. E quando isso acontece, nossa vida nunca mais será a mesma. A história de Zaqueu é uma das mais emocionantes e encorajadoras do Evangelho. Não apenas por tudo o que aconteceu, mas por tudo o que ela representa. Ela nos mostra que a salvação não depende do nosso passado, da nossa reputação ou da nossa posição social. Depende apenas da misericórdia de Deus e da nossa disposição em encontrá-lo. Zaqueu era um homem considerado indigno por muitos, um publicano, um cobrador de impostos, alguém que lucrava às custas do sofrimento do próprio povo. Ele era visto como traidor, ganancioso, corrupto. Para os fariseus e líderes religiosos da época, ele estava fora da comunidade espiritual. Era um pecador manifesto. E mesmo assim, Jesus escolheu ir à casa dele. Isso revela algo muito importante. Deus não vê o que os homens veem. Enquanto os homens olham para a aparência, para o histórico, para as falhas, Deus olha para o coração. E no coração de Zaqueu havia um desejo sincero de ver Jesus. Havia arrependimento, havia fome de Deus. E isso foi suficiente para que Cristo o chamasse pelo nome. Jesus não esperou que Zaqueu mudasse primeiro, não exigiu obras antes de salvá-lo. Simplesmente o aceitou, o amou e o transformou. E essa é a essência do Evangelho. Graça. Graça gratuita, incondicional, imerecida. Quantos de nós achamos que precisamos melhorar antes de nos aproximarmos de Deus? Quantos acreditam que se não estivermos limpos o suficiente, santos o bastante, ou se tivermos cometido erros graves demais, Deus não pode nos salvar? Zaqueu nos ensina que ninguém é tão pecador que Jesus não possa alcançar. Ninguém é tão perdido que Jesus não possa encontrar. Ninguém é tão distante que Jesus não possa chamar. Na verdade, Jesus disse claramente: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. E mais adiante, na própria carta aos Romanos, lemos: mas Deus demonstra seu amor para conosco, em termos de que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Zaqueu ainda era pecador quando Jesus o chamou, ainda carregava suas dívidas, seus erros, suas mágoas, mas mesmo assim foi salvo, porque a salvação nunca dependeu de merecer, sempre dependeu de crer. E isso é libertador, é revolucionário, é o Evangelho em sua forma mais pura. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele trouxe consigo perdão, graça, reconciliação e nova vida. E o resultado disso foi visível. Zaqueu mudou, deixou de explorar, passou a servir, deixou de acumular riquezas injustas, passou a distribuir generosamente, deixou de viver egoístamente, passou a viver com propósito. Essa mudança não foi motivada por medo de castigo, nem por obrigação religiosa. Foi motivada por gratidão e amor. Quando alguém realmente encontra Jesus, não precisa ser forçado a mudar. Muda porque quer. Muda porque foi transformado. O apóstolo Paulo escreveu: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Zaqueu experimentou isso. Tornou-se uma nova criatura. Sua vida antiga, marcada pela ganância e pela rejeição,
foi substituída por uma nova vida, cheia de propósito, liberdade e serviço. E o mais surpreendente é que Jesus declarou: "Hoje veio salvação a esta casa." Salvação não apenas para Zaqueu, mas para toda a sua família. Sua casa tornou-se um lugar onde Deus habitava, onde o Espírito Santo agia, onde a palavra era proclamada, onde o amor era praticado. Que tipo de casa é a sua hoje? O que acontece dentro das paredes da sua casa espiritual? Há espaço para Jesus habitar? Há obediência? Há amor? Há paz? Se você sente que há vazio, solidão, culpa ou vergonha, saiba que Jesus ainda diz: "Hoje preciso entrar na tua casa." Essa é uma declaração de amor, uma declaração de salvação, uma declaração de transformação. Se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, saiba que Ele está te chamando agora. Ele quer habitar em sua vida, quer mudar sua história, quer perdoar seus pecados, quer dar sentido ao seu coração. Tudo o que você precisa fazer é crer nele, arrepender-se e entregá-lo à sua vida. E se você já o encontrou, lembre-se de onde você veio. Lembre-se de que você também foi um perdido. Lembre-se que foi alcançado pela graça. E deixe que esse encontro continue moldando sua vida, suas palavras, suas escolhas e seu caráter. Porque quando Jesus entra na sua casa, Ele também entra na sua vida. E onde Ele habita, há libertação, há cura, há transformação. E então, como Zaqueu, você também pode dizer: A história de Zaqueu não terminou naquele dia em Jericó. Ela continua ecoando até os dias de hoje nas vidas de todos que decidem abrir seu coração para Jesus. Seu testemunho é eterno porque sua transformação foi real. Ele nos ensina que ninguém é tão distante de Deus que não possa ser alcançado. Ninguém é tão pecador que Jesus não o ame. Ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado. Zaqueu subiu numa árvore por curiosidade. Desceu com propósito. Recebeu Jesus com gratidão. Mudou sua vida com obediência e tornou-se um exemplo vivo de salvação verdadeira. Quantos de nós precisam escalar nossa própria figueira brava hoje? Talvez você esteja cansado de tentar melhorar sozinho. Talvez tenha passado anos carregando culpa, vergonha ou decepção. Talvez tenha se afastado de Deus por medo, orgulho ou dor. Mas saiba que Jesus ainda te chama pelo nome. Ele para no seu caminho, levanta os olhos e diz: "Desce depressa, pois hoje preciso entrar na tua casa." Jesus não quer apenas visitar sua vida, Ele quer habitar nela. Quer transformar seus pensamentos, suas escolhas, seus relacionamentos. Quer restaurar o tempo perdido, curar as feridas do passado e dar propósito ao seu futuro. E quando Jesus entra na sua casa, Ele também entra na sua alma. Ali Ele limpa o que precisa ser limpo, restaura o que estava quebrado e dá vida nova ao que estava morto. Se você hoje sente um vazio, uma falta de sentido, uma necessidade de mudança, saiba que essa sensação vem do Espírito Santo. É Deus falando ao seu coração, chamando você para si, oferecendo graça, perdão e vida abundante. Você pode estar onde estiver, escondido entre os galhos da dúvida, perdido no meio da multidão ou mesmo longe de Deus há muito tempo, mas Jesus ainda te chama pelo nome. Ele para no seu caminho, levanta os olhos e diz: "Desce depressa, pois hoje preciso entrar na tua casa." Jesus não quer apenas visitar sua vida, Ele quer habitar nela. Quer transformar seus pensamentos, suas escolhas, seus relacionamentos. Quer restaurar o tempo perdido, curar as feridas do passado e dar propósito ao seu futuro. E quando Jesus entra na sua casa, Ele também entra na sua alma. Ali Ele limpa o que precisa ser limpo, restaura o que estava quebrado e dá vida nova ao que estava morto. Se você hoje sente um vazio, uma falta de sentido, uma necessidade de mudança, saiba que essa sensação vem do Espírito Santo. É Deus falando ao seu coração, chamando você para si, oferecendo graça, perdão e vida abundante.
Você pode estar onde estiver, escondido entre os galhos da dúvida, perdido no meio da multidão, ou mesmo longe de Deus há muito tempo, mas Jesus ainda quer te encontrar. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Talvez você já tenha aceitado Jesus, mas perdeu o primeiro amor. Talvez tenha se afastado da comunhão, deixado a oração de lado, negligenciado a palavra. Então ouça, Jesus ainda deseja voltar à sua casa, ainda deseja renovar seu coração, ainda deseja reacender a fé. Porque onde Jesus habita, há paz. Onde ele habita, há liberdade. Onde ele habita, há transformação. Que a história de Zaqueu seja um lembrete constante de que nada está perdido enquanto houver Cristo. Que cada um de nós possa, como ele, reconhecer sua necessidade, buscar a presença de Jesus e permitir que ele mude completamente nossa história. E se hoje você está disposto a descer da árvore e receber Jesus com alegria, saiba que ele já está esperando por você. Não importa seu passado, não importa quantas vezes você caiu, importa que agora você está aqui e Jesus está te chamando. Hoje veio salvação a esta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.